dia a todos. Pessoal, nós vamos hoje ter aí um momento interessante. Temos uma grande convidada aqui, a Nadir Moreno. Ela veio acompanhada também da Daniele, né, que é uma ex-mackenzista também, que está aqui. A Nadir ela vai falar sobre carreira, modelo de liderança e políticas ESG, práticas ESG. A Nadir era formada em Direito, diretora nacional da UPS Brasil. A UPS Brasil ela é a primeira aqui, chegamos à conclusão que é a primeira mundial. Ela atua em mais de 200 países, já faz entregas de 17 milhões, eu estava desatualizado, eu coloquei 14 por dia, 17 milhões de entregas por dia, de encomendas. A Nadir também ela é presidente da Associação Brasileira das Empresas de Transportes Internacionais, Expresso de Cargas, presidente do LID Mulher, é um grupo de mulheres líderes de negócio, membro do Conselho Administrativo do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E tem um detalhezinho que eu fui fazer uma pesquisa e eu verifiquei que a Nadir ganhou um prêmio da 50. Pesquisa no Serasa? Eu fiz uma pesquisa no Serasa para ver se era. Eu vi que só tinha coisas boas ali. Ela ganhou um prêmio das 50 melhores mulheres de negócios da América Latina. Então, nós temos aí uma convidada aí muito especial, que muito nos honra de estar aqui. Espero que vocês gostem, tirem muito proveito dessa apresentação, que ela vai falar, que deu para perceber, antes de ter essas práticas ESG que surgiram, que estão cada vez mais fortes, a Nadir ela já mostrou ali que ela tinha, por competência, né, por meritocracia, ela chegou até aqui antes de qualquer proposta de práticas e políticas, né? Então, Nadir, seja bem-vinda, é um prazer enorme tê-la conosco aqui. Obrigada. Toda sua. Bom, eu vou ficar andando, viu, pessoal? Bom dia a todos. Eu estava olhando assim, um por um, falei, nossa, que idade maravilhosa, né? A gente bate uma saudade, né, naquela época, muito boa, de faculdade. Na verdade, eu estava aqui passando, acho que alguém entrou. Ah, foi você, né, Adriel? Eu falei, que ano que você está? Ele falou, estou no segundo ainda. Eu falei, ainda não, já? Segundo ano já está no meio, né, do curso. Quando eu fiz Direito, pessoal, eu coloquei no meu escritório, na época que eu já trabalhava, um calendário com dias faltantes para a conclusão do curso. Porque a cada dia era um dia menos. Era 5, se vocês fizerem as contas, 5 anos dá quase 6.329 dias de curso. Aí, falta 28. Por quê? Porque, na verdade, era ansiedade de concluir, né, para poder depois já começar a trabalhar. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. Eu queria dizer para vocês que eu fui convidada pela Mariana, eu acho que ela não está aqui ainda, que faz parte do grupo, né, de CCSA, é isto? Estou falando certo, né? Ela é irmã da melhor amiga da minha sobrinha, a gente mora no mesmo prédio, e ela falou, será que ela aceitaria o convite? Eu vou dizer uma coisa para vocês, que quando falou Mackenzie, eu aceito na hora, porque eu acho que universidades, faculdades, escolas, qualquer coisa ligada à educação, nós temos a mínima e básica responsabilidade de poder dar a nossa contribuição, se é que eu posso deixar alguma coisa de contribuição. Então, eu falei, não, eu quero ser, inclusive, às 8 horas da manhã primeira, porque depois não tem nenhuma desculpa de que a agenda complicou, né? Então, pessoal, primeiramente, eu queria dividir com vocês sobre a minha carreira. Eu vou passar rapidamente, mas por quê? Para vocês entenderem um pouco de onde nasceu tudo isso. Que as coisas, na verdade, não são simples, não são fáceis, mas tampouco elas não são impossíveis. Eu queria dividir aqui com vocês para iniciar. There's this one boy. filme. He said, "You can't be a pilot because you're a girl. Girls can do as much as boys can." My name is Taylor. I'm 10 years old, and my wish is to be a pilot. Ela tem um sonho de ser piloto de avião. Ever since I can remember, Taylor's wanted to be a pilot. Mom, where are we going? That would have to do with your career. Where would you like to go? To Rockport?
Ela está indo para a UPS em Louisville, que é a nossa operação maior dos Estados Unidos, para visitar. Ela foi convidada, porque já que você quer ser piloto, vou mostrar para você. Mommy, did you see that? Welcome to Worldport. My name is Captain Gloria Hatchert. We got a UPS uniform for you. UPS uniforme, como piloto. You have to have strength. You have to have good mind. You have to know how to engage people. Hello, this is Taylor. This makes you go down. This makes you go up. Ready? Yeah. All right, go back. Wow. Hi, I'm Captain Dave. Would you like to go flying today? You said? Yeah. You see out okay? Yeah. So I'm gonna take my hands off. You're flying. I'm flying. I haven't touched the yoke in a minute and 30 seconds. You've been flying the whole time. You're a natural pilot. Ele está deixando ela pilotar, vocês This is the perceberam? best experience of my life. It is amazing, isn't it? I just feel like I could fly forever. Yep, I know the feeling. Can you help me land this? Yes. You made it. Your first landing. I think we make a good flying team. I think we do too. There are flights that are very special to a pilot. The first one is today, your very first flight. I have 18 years left until I retire. You'll be 28. So your goal is to fly my last flight with me in 18 years, all right? I really enjoyed flying with you today. Eu não sei se todos conseguiram acompanhar porque está em inglês. Don't cry, it's a celebration. I'm happy. You should be happy. This is what I want to do when I'm older. This is who I am. A UPS tem um programa em Louisville de que fazer os sonhos das pessoas virarem realidade. Então, eles convidam no Worldport. Depois eu vou passar para vocês um filminho. O que é o Worldport? É justamente o hub internacional principal maior da UPS no mundo, que fica em Louisville. E o que ele disse para ela foi o seguinte: esse é o seu primeiro voo. Não sei se vocês sabem, para ser piloto de avião, você sobe na sua carreira e sobe de categorias de acordo com as horas de voo que você tem trabalhado. E ele colocou, esse foi o seu primeiro voo. Ah, você está emocionado. Ele ficou emocionado, gostei. E o primeiro voo. E ele falou, eu vou me aposentar daqui 18 anos. E quando eu me aposentar, eu quero que você faça comigo o meu último voo da minha carreira. Ou seja, já é para poder motivá-la e puxá-la justamente para um futuro de que o sonho dela de ser piloto. Aí você fala, piloto, mas é mulher. Na UPS tem várias pilotos mulheres. Então, eu vou falar muito sobre o tema mulher, porque a logística, majoritariamente, ela é masculina, né? A sua grande maioria é representatividade por homens. E a ideia, na verdade, o quão esta diversidade, esta inclusão tem feito desse business, desse negócio, algo tão positivo e tão crescente nos últimos anos, né? E não tão somente a logística. Então, quem é a Nadir? Eu sou paranaense, eu sou de Moarama. Quem conhece Moarama? Ah, só um. Só o professor. É de geografia, ele? Eu sou de Moarama. Só para que vocês saibam, Moarama tem uma Torre Eiffel pequena. É uma réplica da Torre Eiffel de Paris. Em Moarama, vocês acreditam? Olha só. Então, é Paris brasileiro e Moarama. Eu sou a quinta filha de 8, então nós somos praticamente uma empresa na minha casa. Muita gente era, né? Na época. Eu mudei para São Paulo quando eu tinha 7 anos. Quer dizer, minha família mudou para São Paulo com 7 anos de idade. Então, eu me considero uma paulistana já há muito tempo, apesar de gostar muito de ser paranaense. Eu não sei aqui quem gosta também de signos. Eu adoro signos. Eu sou sagitariana. Quem é sagitariana aqui? Uau! Melhor signo. São 2. Agora somos 3.
como o professor comentou, eu sou graduada em Direito, é a minha segunda faculdade. A minha primeira foi Letras Línguas. E eu fiz Letras Línguas porque minha família era religiosa, adventista, e a adventista não estudava de sexta-feira à noite, e a faculdade hebraica é que tinha, na verdade, essa possibilidade de fazer faculdade sem estudar na sexta-feira à noite, porque é uma faculdade judaica. Só tinha pouquíssimos cursos naquela faculdade. Então, eu falei, vou fazer Letras Línguas, né? Porque eu tinha que ter uma faculdade, uma educação. E era no Bom Retiro. Não sei quem conhece a faculdade hebraica no Bom Retiro. Eu trabalhava aqui no centro da cidade. Inclusive, eu ia a pé. Hoje eu não consigo andar a pé um quarteirão, tenho medo já. Mas, na época, era 3 quilômetros a pé à noite, porque eu estudava à noite. E eu fiz Direito depois que eu entrei na UPS, porque eu entrei na UPS, mas, antes de falar da UPS, eu também tenho o MBA. Na verdade, a gente chama de MBA, mas eu sou conselheira. Eu tenho a certificação de conselheira de administração pelo IBGC. Na pandemia, na verdade, a gente trabalhou muito, mas eu falei, vamos fazer alguma coisa, já que está em casa. As horas que você ficaria no trânsito, então eu fiz este curso, tirei a certificação. Já fui de conselho, sou de conselho pro bono hoje, de alguns, e a minha intenção, na verdade, é dar continuidade nessa carreira dentro de conselhos. Tenho muitos cursos no exterior, a UPS é uma empresa americana, depois eu explico para vocês um pouco sobre a carreira. E o que aconteceu, na verdade? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Daí vocês falam, vocês vão falar agora, tem que prender seus pais. Não podia, na época podia, não é? Podia registrar a partir de 14 anos. Mas por que eu comecei a trabalhar tão cedo? Porque eu era a quinta de 8. A minha irmã mais velha trabalhava, minha irmã mais nova não fazia nada, eu era do meio que tinha que limpar a casa, lavar louça. Quem é que lava louça em casa? Não é ruim? Eu odiava. Porque não era lavar loucinha. Vai lavar loucinha para a mãe. Estamos falando de 10 pratos, 10 garfos, 10 tudo. Éramos em 10 pessoas. Então, eu achava aquilo uma punição. Aí a minha mãe falou, não, veja, filha, eu vou te ensinar a bordar para ser uma mãe. Né? A mãe cria a gente, na época, hoje eu sei que é diferente, viu, pessoal? Para ser esposa, para ser mãe. E eu, com 15 anos, eu tinha certeza absoluta que eu não queria nem ser mãe. Eu tinha pavor, por exemplo, de muita gente em casa. Eu queria privacidade. E, com 14 anos, quando eu terminei o ginásio, que agora nem é mais ginásio que se fala, eu sei que você fala, nossa, que old essa menina, né? Mas era ginásio, na 8ª série. Pelo menos era menos anos, agora é 9, né? 9? Piorou agora. Não sei bem como é que está, mas está pior, um pouco. Vocês têm que estudar mais do que... É? Exato, não entendemos como está. Bom, era ginásio. E eu terminei o ginásio, eu morava em São Mateus. Quem conhece São Mateus? Tá vendo? Sagitariano e São Mateus. Temos alguma história aí, hein? Não é sagitariano. São Mateus fica na zona leste de São Paulo. E eu chamei os meus amigos para poder comemorar celebrar, né, a nossa formatura num restaurante vegetariano na Praça da República. Você fala, na época, sabe quantos restaurantes vegetarianos tinha no Brasil? Acho que só 2. Praça da República e na Avenida São Luís, que era o restaurante vegetariano Super Bom, que era o restaurante vegetariano da Igreja Adventista. Porque eu cresci na Igreja Adventista. Pensei, aquele restaurante é magnífico, eu nunca fui. Como é que alguém de 14 anos conquista 15 amigos que nem são adventistas, nem são vegetarianos, para comemorar a 8ª série no restaurante vegetariano? Não sei também. Só sei que foi legal andar de metrô, descer na Praça da República, subir no 5º andar e comer no restaurante. O gerente do restaurante viu que eu era muito conversadeira, aquela que não parava de falar, foi à mesa e disse, você não quer trabalhar? Porque eu estou precisando de uma recepcionista e eu vi que você tem características que a gente precisa. Eu falei, uau, trabalhar? Eu falei, só um minuto. Ele falou, só que eu preciso que você comece hoje, porque já faltou a menina. Eu falei, eu preciso avisar minha mãe. Aí eu liguei para minha mãe. Obviamente, vocês não vão saber, na época era orelhão de rua, no qual você ligava, alguém atendia, alguém chamava a sua mãe, a mãe vinha, depois você falava, mãe, né?
vou ficar trabalhando. Você é louca? Quem vai ajudar a mãe? Falei, justamente, é isso que eu não quero fazer. Não quero ajudar a mãe. Comecei a trabalhar com 14 anos. O que eu queria dizer para vocês é que, naquele minuto, no meu primeiro salário mínimo, porque era mínimo, eu senti o poder libertador que o trabalho traz para o ser humano. E o libertador em vários aspectos. Quando você gera a sensação de independência, quando você não tem que pedir dinheiro para os pais. Porque pedir dinheiro para o meu pai significava não, porque ele não tinha. Nós éramos em 8 filhos. Você acha que o pai tinha dinheiro para te dar? Além, obviamente, da alimentação dentro de casa, da educação, eu não sei como eles fizeram. Até hoje eu fico pensando como é que eles fizeram com isto. E, na verdade, o que isso trouxe para mim? Né? Trouxe muitas habilidades e muitas características importantes dentro de um ecossistema que a gente pode chamar de organizações, de corporações ou de business. Quando você mora numa casa com 10 pessoas, você precisa ter muito jogo de cintura para poder, primeiro, ter atenção, porque ninguém vai te dar atenção. Para falar, você tem que pegar a senha. Então, eu tinha muitas coisas já que veio na própria educação, na fundação na minha casa. Gerir o abastecimento. Você acha que podia comer na hora? Não, tem que dividir. Somos em 10. Então, gerir todo aquele tipo de abastecimento e o controle de estoque. Isso daqui significa o quê para vocês, no final do dia, em termos de business? Logística. É você gerenciar uma logística. Você já nasce, cresce, dentro da sua casa você percebe que o seu dia a dia já tem características que vêm de encontro com o que você vai se deparar no seu futuro. Basta, obviamente, você querer utilizar isto a seu favor ou não. E aqui está a UPS. Em outubro eu vou completar 31 anos na UPS. Eu fiz aqui rapidamente uma linha do tempo, o quanto, na verdade, a UPS de 2001 para 2022 teve de desafios gigantescos e desde que eu comecei em 92 para 2023. Eu costumo dizer que eu faço parte da história. A UPS tem 116 anos de vida. Então, eu estou fazendo parte da história. E ela vai continuar mais 100 anos, mais 200 anos, 300 anos. Então, como eu, Nadir, posso deixar o meu legado e fazer a diferença nesse momento crucial? E quando eu digo carreira e desafios, é porque em 2001, quem de vocês se lembra o que aconteceu em 2001 globalmente nos Estados Unidos, em Nova York? Pode falar alto. Isto. 11 de setembro, a queda das torres. O que isso tem a ver com o maior grande desafio? A UPS passou por outros desafios. Ela nasceu em 1907, depois teve a Primeira Guerra, Segunda Guerra, recessão não sei do que, bolha não sei o que lá, tem tudo, né? Explodiu tudo. Só que, no meu momento, do momento que eu entrei, o pior momento foi em 2001. E por que o primeiro momento pior da carreira? Porque a logística de uma empresa americana, e na época com a ameaça de anthrax, lembra disso? Então, nenhum documento se movimentava no mundo. Tivemos que reduzir os colaboradores da UPS, globalmente falando, em quase 60% por conta deste episódio. Então, foi algo que me marcou muito. E, nesta época, como em 92 eu entrei na UPS como assistente de atendimento ao cliente, que hoje a gente chama de call center, é super chique. Na época, era um PABX, 5 linhas, UPS, bom dia, UPS, bom dia, UPS, bom dia, UPS, bom dia. Oi, Nadira, da Pilsen. Eu já sabia o endereço, o horário de coleta, as características, anotava. Esse foi o meu primeiro trabalho na UPS. Eu nem sabia o que significava courier, na verdade, naquela época. E, ao longo dos tempos, na verdade, em 2003, de acordo com como eu fui crescendo na minha carreira, uma coisa que eu queria dizer para vocês é de que sempre eu quis o próximo passo. Qual é o próximo passo da carreira? Eu nunca pensei o seguinte, eu era assistente, eu quero ser CEO. Nem passava pela minha cabeça. Eu pensava, como é que eu posso ser o assistente pleno, que é o próximo? Como é que eu posso ser um assistente sênior,
Quais são as características? O que eu preciso fazer para poder conquistar o próximo passo? E assim por diante. O meu maior sonho era, se eu for gerente um dia, uau, vai ser magnífico, porque Management People na UPS era a elite, a nata da nata. Eu pensei, se eu for gerente um dia, tá bom. Então, eu vou lutar para chegar lá. Como vocês podem perceber, eu conquistei isto em 2001, gerente de recursos humanos e jurídico. No Brasil, depois América Latina, Brasil, Argentina, Chile, depois eu fui para outros países também. Fiz muitas idas e vindas, inclusive isso me custou 2 casamentos, eu estou no meu 3º casamento, meu 3º marido. E se me custar, a gente vai para o 4º, fica tranquilo que aqui não desiste. Porque não é simples, viu, meninas? A gente diz que o mercado do trabalho já é um pouco complicado, não só a mulher, mas depois a gente fala sobre diversidade e inclusão. Mas o marido, naturalmente, ele tem já a sua própria carreira, seus próprios planejamentos, e quando a mulher diz, vamos para Miami, primeiro, de férias é óbvio, né? Agora, morar em Miami para trabalho, ele tendo o seu próprio negócio, é bem difícil ele tomar decisões de acompanhar a mulher. E a mulher, naturalmente, já tem essa característica de acompanhar o marido com maior facilidade. Então, por isso foi meu primeiro marido, depois foi o segundo marido. Estou no 3º agora e a gente vai seguindo. Caso aconteça alguma coisa, eu volto aqui para palestrar para dizer o que aconteceu depois do 3º marido. Mas, em 2007, que eu queria dizer para vocês, foi quando eu assumi a presidência no Brasil. Depois de muitas aquisições da UPS, a UPS é uma empresa que tem 540 mil funcionários, com presença em 220 países, fatura 100 bilhões de dólares ano, como o professor comentou, 17 milhões, não de pacotes, mercadoria, containers, cargas, todos os dias passando por Louisville. É a 9ª companhia aérea global, tem 629 aeronaves, inclusive as aeronaves. Quem aqui conhece de avião? Aqui em Campinas, em Viracopos, nós recebemos diariamente 767, que um 767 é um cargueiro de 80 toneladas, com 32 posições, só de carga. A UPS não transporta passageiro, é 100% carga. Tá, ok? Só para vocês contextualizar. E o transporte ele é muito mais do que simplesmente coletar e entregar um pacote. E desde 2007, com todas as aquisições, eu tive muita responsabilidade na integração, consolidação, otimização, maximização, a palavra que vocês quiserem, que certamente quem aqui faz curso de engenharia? Ninguém? Que bom, hein? Essas são as palavras de engenharia. Otimizar, tudo. Eficiência, produtividade, né, professor? Só esse tipo de coisa. Tudo isso, na verdade, eu fiz ao longo dos anos com as aquisições que a UPS fez globalmente falando, para se tornar um portfólio completo dentro da empresa. E na minha carreira, nos 16 anos como presidente, eu tive aí, obviamente, desafios e conquistas, mas o que eu queria dizer para vocês é que, além de participar do conselho da Procomex, como foi comentado, eu assumi a presidência do Lead Mulher em 2018, depois eu falo, mas em 2020 foi o início da pandemia. Esse foi, depois de 2001, eu diria que foi o segundo maior desafio dentro da minha própria carreira. Porque eu estava dizendo para o professor, né? Lembra que todo mundo falava uma frase crucial na pandemia? Qual que era? Fique em casa. E a logística não pode ficar em casa. Tinha que trabalhar, tinha que ir na operação, tinha que entregar medicamentos, tinha que entregar máscaras, tinha que entregar álcool gel para as pessoas, tinha que entregar vacinas. Nós estávamos entregando o que realmente importa, vidas. A Pfizer, quando chegou no Brasil, em 26 de maio de 2021, chegou em Viracopos, no avião da UPS, e eu recepcionei o primeiro lote da Pfizer, vacina. E eu nem podia tomar, porque eu não estava na idade.
Vocês não podem imaginar o que foi o sentimento de você estar participando de um momento mais crítico da humanidade, pelo menos na minha gestão, e você saber que era parte da solução, né? De realmente salvar vidas naquele momento. Nós tínhamos que preparar essa operação em menos de 40 dias, né, Daniele? Porque o governo demorou para assinar contrato, aquelas coisas todas, né? E assinei, agora eu quero a vacina. E aí, o PS com Pfizer teve que fazer todo um planejamento, e eu, com a minha equipe de como recepcionar isto, com a Anvisa, com a Receita Federal, com todos os órgãos do Brasil. Então, era só para poder dizer para vocês que passou o segundo momento e agora a gente está pós-pandemia, né? E aqui é o que eu estava dizendo para vocês sobre a UPS. É um portfólio gigantesco, pessoal. Não pense que logística é somente ir coletar um pacotinho e entregar um pacotinho. Na verdade, estamos falando de contêineres de carga, de mercadorias e produtos que atendem todos os segmentos, setores, subsegmentos no mundo, e para poder garantir de que isto esteja nos armazéns dos nossos clientes, e os nossos clientes, obviamente, poder fazer a fabricação e garantir de que os seus produtos sejam entregues para também os seus clientes. Ou seja, é algo gigantesco. Somos uma empresa também de desembaraço aduaneiro. Quando você tem presença em 220 países, para entrar qualquer coisa no país ou sair, você tem um fluxo e um trâmite aduaneiro gigantesco a cumprir. Então, somos despachante aduaneiro, fazemos armazenagem e distribuição, transportamos carga via marítimo, aéreo, tudo, jegue, não importa, tem que chegar o pacote. Somos uma empresa de classificação fiscal, que é a 4PL. O 3PL é uma logística de soluções integradas. Como um todo, o 4PL é o que, na verdade, traz o antes e o depois, o monitoramento, inclusive, de toda essa cadeia de suprimento, e o seguro internacional também. Queria mostrar para vocês um filminho agora, como que é Louisville, rapidamente, que eu falei para vocês de Worldport. A UPS recepciona 200 aviões à noite, desconsolida em 40 minutos e consolida depois para o resto do mundo, neste aeroporto. Essas esteiras que vocês estão vendo são 5 quilômetros de esteiras, sem nenhuma pessoa tocando em absolutamente nada. É 100% automatizado. Todos os pacotes que passam por ali, por zip codes, obviamente um QR Code, que captura todas as informações para poder colocar exatamente para onde tem que ir. Maravilhoso, né? Vocês já tinham visto? Inclusive, tem no National Geographic um filme da UPS de 2 horas e 40 minutos, que são grandes engenharias. E é uma empresa totalmente voltada, obviamente, por metodologia e processo. Bom, e Nadir, como é que você faz para poder, o conselho, geralmente, que se dá, né, para poder chegar onde você chegou e lidar com uma equipe de colaboradores no dia a dia? Quem conhece a regra de coloque primeiro a máscara em você e depois você cuida dos outros? Então, eu tenho uma regra muito, muito clara de que você, sim, tem que estar bem com você, você tem que estar segura, você tem que estar se sentindo capacitada, preparada para poder, de fato, ajudar as outras pessoas. Porque, senão, você só vai passar, de repente, um problema, né? Então, esta é uma regra que, inclusive, para a vida pessoal também funciona muito bem. Porque nada melhor que estejamos bem para ajudar aos outros, né? Primeiro. E como que foi o caminho para chegar lá? O caminho para chegar lá, na verdade, vocês primeiro têm que ter o objetivo.
Não tem como você chegar em algum lugar se você não sabe o que você quer, né? Você pode até mudar depois, não tem problema nenhum. A mudança faz parte, inclusive, do processo. E você tem que ter uma determinação. Você tem que querer muito. Porque se você quer pouco, é muito complicado você chegar, porque vai ter pessoas que vai querer muito. Então, você vai estar competindo com o universo de outras pessoas. Então, é muito importante que vocês tenham isto. Treinamento é de suma importância. Capacitação é muito importante. O autodesenvolvimento é de suma... Vocês, inclusive, muita gente na empresa, chega na empresa e fala, o que a empresa tem para me oferecer? Primeira pergunta. Primeiro o que você tem para oferecer para a empresa? Porque o desenvolvimento é uma responsabilidade individual. 95% pelo menos. Aí depois a empresa pode sim entrar e fazer um conjunto de atividades para acelerar, né, para poder especializar. Execução. Você planeja, você determina e depois você executa, porque não adianta um sonho ficar no papel. Ele nunca será realizado, concorda? Nenhum plano é bom se ficar somente no papel. E os resultados, e depois vem o sucesso. Resultado é muito importante. Só que a consistência do resultado é mais importante ainda, porque o sucesso só vem com uma consistência consecutiva de resultados positivos. O imediatismo ele não te traz para o sucesso, ele te traz para uma conquista. Eu consegui, parabéns. Amanhã é um novo dia, né? A Daniele sabe como é que é. É uma coisa, a logística ela é a cada dia uma coisa diferente da outra. E a cada mês, a cada minuto, nós estamos planejando, forecastando, reajustando, replanejando, e assim por adaptando. São palavras que nos saem disto. Então, é de suma importância de que vocês tenham essa clareza. E, dentro disso, eu tive algumas inspirações ao longo da minha carreira, antes de entrar no modelo de liderança, que foi, primeiro, a minha mãe, obviamente, porque uma mulher que criou 8 filhos, definitivamente, ela não era normal. Ela devia ser muito boa. Ela era uma pessoa multitalentosa, ela fazia de tudo. Ela costurava, ela tocava, ela cantava, ela tinha um contralto. Quem canta aqui? Quem tem banda, alguma coisa? Ah, que legal. Então, você sabe o que é contralto, né? Ah, você é contralto? Ó, que legal. Eu sou soprano. Cantava, tocava piano, de ouvido. Como que uma pessoa só pode ser talentosa? Então, ela também, eu chamava ela de botânica, porque ela plantava todos os chás que vocês possam imaginar num quintal. Ela falava, eu quero quintal para plantar, para poder fazer chás para nós. A gente não tinha muito de antibiótico, era tudo muito natural na minha casa. E era uma grande ativista na comunidade onde ela vivia, porque ela fazia muitas atividades na comunidade. A gente chamava de Dorcas, para ajudar o bairro onde a gente vivia. E o Jim Case, que é o grande fundador da UPS. Eu sou uma fã número 0 dele, porque o Jim Case ele começou uma empresa com $100. Tem essa história de $100, né? Que eu acho que $100, né, é dinheiro para caramba, 1907. Mas ele construiu esta empresa de um conceito pequeno e se transformou nesta empresa gigante, baseado justamente no que eu disse para vocês, que ele sempre dizia que pessoas determinadas, elas fazem as condições, elas não se tornam vítimas delas. Então, é muito importante, eu tenho isso muito claro na minha mente. Eu tenho muitos outros inspiradores na minha vida, inclusive, onde quer que eu passe, a cada dia que eu viva, eu sempre estou captando alguma coisa para poder incluir no meu dia a dia, no meu aprendizado. Eu sou uma Bob Esponja, porque sempre alguém tem algo para oferecer. Bom, para falar de liderança, porque eu sei que vocês pensam, né? Como é que é, na verdade, liderar uma empresa, um business e pessoas? Na época do meu pai, era chefe. Quem lembra quando era chefe? O líder não tinha líder, né? Era chefe. Chefe de seção, chefe... Eu lembro que, quando eu virei presidente, meu pai falou assim, filha, por que você trabalha tanto? Você não é chefe? Por quê? Porque mudou o conceito, mudou o contexto. Líder mudou, de chefe para líder. E o líder, na verdade, do presente, ele já está mudando para o líder do futuro. E isso que eu queria dividir com vocês.
Esses são os 3 pilares para o líder do futuro. Quem conhece o conceito 3Hs, ou 3Hs, em inglês? Quem conhece? Head, Hand and Heart. Esses são os 3 conceitos do líder do futuro. O que é o head? Quem quer falar para mim o primeiro? Estratégia. O head, na verdade, é o líder que muitos procuravam no passado, presente, de que é aquele que tem estratégia, que tem planejamento, que tem ideia, que tem inovação, né? E depois, quem é o líder que tem estratégia, mas que faz com que os seus colaboradores executem, que entreguem, com agilidade, com responsabilidade, né? Você percebe que no terceiro tópico, na verdade, é o que nasceu de novo em cada novo, o líder do futuro. Da estratégia, além de foco no futuro inovador, ele agora está sendo exigido que ele tenha foco em solucionar problemas complexos. Vocês percebem que antes você chegava com um problema, o que o líder fazia? Ah, não, você não vai me trazer problema, né? Por favor. Se é problema, nem fala comigo. Então, está mudando. Na verdade, o líder hoje é aquele líder que, sim, quer escutar problema e ser parte para ajudar na solução, mesmo que seja complexo. Mas a característica de problemas complexos ela é muito representativa. E no entrega, ele era responsável, ele era rápido, né? Mas o que ele não fazia durante muito tempo? Ele não construía talentos. Ele não conseguia reter o seu colaborador. Então, é muito importante que haja essa característica do novo líder do futuro, construtor de talentos. Você se autodesenvolver e garantir de que você está ajudando o seu time também no desenvolvimento e capacitação. É de suma importância. Porém, nasceu um aspecto muito importante que é o meio, que é o quê? O coração. Parece coisa assim de emoção, vai falar romantismo. Não, não é. Já está comprovado que uma equipe inspirada, ela produz quantas vezes mais? Quem sabe? 50% mais do que a equipe não inspirada. Então, qual é o líder que tem a capacidade de fazer tudo aquilo e inspirar uma equipe? Porque ela motivada, ela inspirada, ela produz muito mais. E então, com isso, você tem que ser perceptivo. Você tem que tratar as pessoas diferentes como elas são. Você não pode trazer um padrão, uma base e dizer, é assim a regra, pronto e acabou. Sigam. Leia a pasta. Não. Você tem que realmente ter essa perceptividade de entender e trabalhar com a sua equipe. E aqui, na verdade, tem os detalhes de cada um, que eu não vou estar passando para vocês, que eu quero dar tempo para a gente conversar, mas era mais para poder passar para vocês este novo modelo. Você já tinha escutado sobre isso? Não, né? Nós estamos trabalhando fortíssimos isso na UPS, para poder transformar os colaboradores no líder e o talento do futuro. E eu quero finalizar com a responsabilidade que todos nós temos que ter, independente do que você decida na sua vida. Se você vai ser engenheiro, vai trabalhar na empresa de logística, se você vai ser tocador de uma banda, não importa. Independente do que você faça, a responsabilidade ambiental, social e governança, ela já é parte do nosso dia a dia. Na UPS sempre foi. O primeiro relatório da UPS de sustentabilidade foi em 1983. Ou seja, há muito tempo tem-se já esta premissa, esse valor e essa missão. Aqui sou eu plantando árvores, a gente faz um monte de atividades, várias atividades, na UPS, junto à nossa comunidade. Nós temos uma regra muito grande de que, se você puder fazer qualquer mínima coisa na comunidade onde você vive, lembra que eu falei que a UPS tem 540 mil funcionários, 220 países. Se você convida sua família e seus amigos para fazer uma atividade voluntária, não estou pedindo para você doar dinheiro, porque não tem dinheiro para doar. Atividade voluntária. O Brasil não tem essa cultura. Katrina, quando aconteceu nos Estados Unidos, você vê como ele se reconstrói com uma agilidade muito grande? É a cultura do voluntariado, a cultura de ajudar a comunidade. Nós precisamos melhorar muito nisto no Brasil. E a UPS tem metas de sustentabilidade global para poder garantir
de que a logística, o que nós estamos fazendo, não sejamos e não continuamos sendo propulsor negativamente para o nosso planeta, no que eu vivo, no que vocês vivem, no que os filhos de vocês viverão. Então, temos assinado o compromisso até 2025 de combustível alternativo, de energia renovável nas instalações, e 2035, inclusive chegando a 100% de energia renovável nas instalações da UPS, com carros híbridos, com combustíveis alternativos, inclusive drones. Agora já tem uma vertical para entrega com drones nos Estados Unidos, bicicletas. E aqui as metas sociais. São a quantidade de horas que a UPS, 30 milhões de horas de voluntariado, com 1 milhão delas dedicadas às comunidades negras carentes. Como que vamos fazer, diversificar as atividades para poder, de fato, garantir que teremos uma inclusão em todo esse tema da diversidade. Dia 26 a gente vai ter plantio de árvores, né, deste mês. É muito legal quando você participa desses projetos, porque, inclusive, a gente fez um plantio de árvores num parque que foi construído recentemente lá em Poá, que era uma cracolândia. Então, eles construíram um parque e agora a gente está ajudando a fazer o reflorestamento, que demora. A árvore demora o quê? 5 anos, 6 anos? Mas daqui 6 anos a gente vai ver o parque totalmente bonito, e fazer parte disto, de uma transformação, é muito gratificante. Então, eu convido a vocês para olharem os projetos nas suas comunidades para poder fazer a sua parte de diferença, né? E a Carol Tomé é a primeira mulher CEO da UPS, falando de mulher. A UPS nunca teve uma CEO mulher. Ela assumiu em 2020, e hoje nós já temos pelo menos 50% das mulheres presidentes da América Latina são mulheres. Ela está fomentando muito esse projeto de puxar mulheres para desenvolvimento. E aqui é só para vocês, não tem som, para vocês verem por que More Women. Se vocês olharem este vídeo, vocês vão prestar atenção de que todas têm nenhuma ou uma mulher tão somente. Então, a gente quer fomentar, de fato, o crescimento, a participação, a representatividade, porque a gente sabe de que eu estar aqui nesta posição pode ser a exceção à regra. A gente quer, na verdade, fazer com que isso seja natural e não uma exceção. Nada contra os homens, viu, pessoal? Só estou dizendo... Na verdade, é porque a gente precisa puxar, de verdade, as minorias em todos os aspectos. E não é só mulher, na verdade. Porque a UPS também, a gente cuida de milhares de programas relacionados às minorias ou à diversidade, inclusive de procurement, de empresas. Se uma empresa é muito pequena, ela fala, eu nunca vou conseguir ser um fornecedor da UPS. Nós temos uma regra de que precisamos abrir portas e dar oportunidades para que qualquer um possa participar, sim, desde que estas empresas tenham as mesmas missões e valores que nós temos, porque a gente quer que tenha continuidade. E, como eu disse para vocês, eu sou presidente do LEAD Mulher aqui no Brasil. Quem conhece o Grupo Dória, que é do LEAD, é o Grupo LEAD, do João Dória, que agora voltou. O ex-governador, né, voltou. Porque eu quero expandir, na verdade, tudo que eu sei que pode acontecer dentro da UPS, fora da UPS, através desse grupo que eu também estou ajudando no fomento da criação de network, de empoderamento e relacionamento de mulheres em cargos executivos. A UPS, na pandemia, lançou o programa Mulheres Exportadoras. Mulheres que estavam nas suas casas criando suas próprias startups e que têm muita dificuldade, por exemplo, de manter a sua empresa viva, porque a gente sabe que uma empresa, né, professor? Ela nasce e já morre em fração de segundos pelas dificuldades que se tem para poder ter uma própria empresa, uma microempresa. E aqui nós criamos esse programa, como é que elas podem internacionalizar seus produtos, capacitando, treinando, dando todo o apoio para que elas possam também colocar o seu produto fora do Brasil, através desse programa. Aqui, obviamente, é mais uma frase de motivação, de que não podemos deixar que nenhum obstáculo e que ninguém pare os nossos planejamentos, sonhos, planos, porque isso depende muito
de nós. E de governança já houve bastante conquista na UPS ao longo dos anos, como vocês veem, os números provam entre si, porque isto é governança, é quando você, de fato, comprova e quando você traz à mesa de que deu resultado, não é teoricamente, viu, pessoal? Não é tá na moda agora. Não, é, de fato, fazer acontecer. E, para finalizar, eu só quero passar um vídeo de ISD para vocês. Não tem som, mas é mais para dizer de que a UPS tem uma responsabilidade, a UPS tem valores e tem muito, mas muito respeito às pessoas, aos funcionários, que é o nosso maior ativo, né? Somos uma empresa que entregamos prestação de serviço. O nosso maior ativo são as pessoas. E o maior ativo fora da empresa também são as pessoas, porque são os clientes. Então, nós temos, de fato, muito, mas muito respeito e muito controle sobre isso para garantir de que os nossos funcionários possam entregar o que, de fato, é importante, com excelência, todos os dias, o pensamento de excelência, porque o pacote do nosso cliente, por isso que a gente fala, não é simplesmente um pacote, porque aquele pacote é de suma importância para a pessoa que vai receber o pacote ou a carga, né? E garantindo de que o nosso cliente tenha uma experiência positiva sempre, para que ele possa também entregar uma experiência positiva para os seus clientes. Esse é o conceito da logística. Quando a gente fala o menor custo, isto já é dentro, porque, inclusive, a Carol Tomé, em 2020, ela disse: esta empresa está over-engineered. Óbvio. Só tem engenheiros, na verdade. Porque é uma empresa de metodologia. E ela trouxe justamente a humanização, a sensibilidade de como você pode capitalizar sobre as pessoas o seu melhor e fazer disto resultados melhores, na verdade, do que simplesmente um método e um processo. Respeito muito e precisa, a engenharia é necessária, mas é de suma importância que você saiba que, atrás do método, tem uma pessoa. Bom, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, e agora a gente vai abrir para perguntas. Eu chamo o professor para que eu possa dividir um pouco. Eu nem sei quanto tempo passou, mas eu adorei que falaram que eu tinha 1 hora. Eu nunca tive 1 hora para falar, viu, pessoal? Sempre é mais limitado. Bom, pessoal, primeiro eu gostaria de uma salva de palmas aqui para a eu achei que foi interessante, você conseguiu atender aí a todos os objetivos. Pode deixar, Nadir, depois a gente pega. Atingiu todos os objetivos aí, que foi apresentar aí quais seriam as estratégias de liderança. E uma das coisas que eu achei interessante, que essa liderança, como você falou, ela tem que ter um pouco de emoção, né? E eu acho que muitos aí, eu me incluo, ficamos emocionados em algum momento aí na sua apresentação, foi muito bacana, tá? Então, parabéns. E agora fica aberto para perguntas, né? Tem aí o pessoal que vai passar aí o microfone, ó, já tem ali uma pergunta. Fica à vontade. Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Primeiro, eu queria dizer que eu gostei muito da palestra, muito obrigada, parabéns, inclusive. É sempre muito legal ouvir mulheres assim em posições tão altas e achei muito inspirador. E eu gostaria de saber um pouco mais sobre como foi, principalmente mais no início da sua carreira. Então, você estava num mercado majoritariamente dominado por homens. Então, como você fez para se destacar nesse meio? Como você fez para conseguir subir tanto e hoje ser presidente? Qual o seu nome? Laura. Laura, obrigada pela pergunta. Excelente pergunta. Na verdade, como eu disse para você, eu sempre tive clareza de que eu deveria dar o meu melhor na posição que eu estava. Essa cadeira está um pouco baixa, a impressão minha. Deixa eu ver. Pronto. Só um minuto, pessoal, aqui. Eu sou muito pequena. Pronto. Eu acho que é. Vocês estão me vendo? E, por exemplo, quando eu era assistente de atendimento ao cliente, eu ficava sempre pensando, o que eu devo fazer que o meu trabalho seja perfeito? A minha responsabilidade. E aí, em seguida, eu pensava, o que eu devo fazer
além do que eu tenho que fazer para que eu possa, de fato, fazer a diferença. Porque uma coisa é fato, 100% é o básico. Inclusive, eu não sei qual que é a média de vocês aqui, é 6 ou é 10? Nas provas. Pessoal, qual a média? 6. É pouco. É muito pouco. Porque 10 é o básico. Eu digo básico pelo fato de que, quando você tem, no mercado do trabalho, você assina um contrato, é um contrato bilateral. Eu pago um salário para você e você tem que fazer estas atividades. O que a empresa espera é que as atividades sejam feitas 100%, não tem meio termo. Performance 90% é ruim. Performance 95% é ruim. Então, é importante vocês saberem que, quando o professor ou a faculdade puxa para 10, é porque lá na frente vocês serão puxados naturalmente. E ali vai ter uma negociação que, inclusive, é dinheiro, se você recebe menos, se você recebe mais. Então, aí é uma parte financeira importante. E eu queria, na verdade, entender sempre o que o meu trabalho representava, dentro do contexto do negócio da empresa. Porque, se eu entendesse o que acontecia antes, no momento que eu fizesse a minha atividade, e depois eu poderia contribuir de uma forma diferenciada. Eu tenho certeza que isso sempre fez, obviamente, com uma performance sempre em busca de 100% ou mais, acabei me destacando pela vontade. Eu tinha muita vontade de chegar no próximo passo. Como eu digo para vocês, muita vontade. Então, eu falava assim, olha só, eu gostaria de aprender aquela atividade que eu sei que é a atividade que eu não sei hoje para poder conquistar o próximo passo. Mas você não pode fazer isso no seu horário de trabalho, você vai complicar, você vai prejudicar a sua performance. Então, eu falava, olha, eu chego uma hora antes e faço um trainee gratuito, se você me oferecer, porque eu quero aprender. Ou eu fico mais tarde, ou eu faço na hora do almoço. Então, sempre houve um esforço fora do normal para que eu pudesse estar preparada para a próxima posição. E isso foi sempre, obviamente, acabou como que exponenciando. A UPS tem um programa que chama High Potential Candidates, or Strong Potential. By the way, a Daniele é um High Potential Candidate. Ela foi promovida há um mês para gerente de marketing. Olha, super nova, e já está ex-maquinzista, né? Então, já tem fruto aqui de vocês de que realmente chega super engajada, tem filha, é casada, ou seja, nada pode ser obstáculo onde você quer chegar e o que você quer fazer. Foi o que eu sempre fiz. Eu falava, eu quero o próximo passo. E, para isto, o que eu preciso fazer? E eu fazia. E eu acabei me destacando. E a empresa disse, ela é um High Potential Candidate. E começou a me enviar para treinamentos e preparos para posições de Management People. A primeira vez que eles me chamaram para ir para um treinamento foi para o México, em Cuernavaca. Eu não falava espanhol. Eles falaram, você vai para o México. Tá bom. Foi a minha primeira viagem internacional. Na época, não tinha o cartão Amex corporativo. Eles me deram em dólar. Eu cheguei no México e troquei os dólares. Eu não tinha noção de quanto era peso. Eu comprei um Trident para entender quanto que era o custo entre real e dólar e pesos, e saí com uma sacola cheia de pesos para o hotel. Sempre foi meio que, por exemplo, eu nunca fui, estou com medo, eu não sei como... Não. E se eu contar para você, quando eu fui para Atlanta, que eles me enviaram para um treinamento em Marieira, em Atlanta, porque era para ser Management Scholarship, para manager. E era 3 semanas em Atlanta. E corporate mandou, a gente quer que a Nadir vá para o treinamento. O meu chefe chegou e falou assim, recebi aqui um e-mail, mas como o seu inglês é ruim... É verdade. Agora eu já falava um pouco de espanhol, mas aí o meu inglês era ruim. Eu vou enviar a Kátia Tavares, que o inglês dela é melhor. Tá bom, né, meu chefe. Aí ele mandou, corporate falou, você não entendeu. É a Nadir que tem que vir. Vai eu para Atlanta. Alguém aqui já foi para Atlanta? Hoje não sei se é o 2º ou 3º, porque, obviamente, em Dubai, esses aeroportos são o maior aeroporto do mundo, depois de Los Angeles, dentro dos Estados Unidos. E eu cheguei lá com o meu inglês,
Não era fluente. Para treinamento, ele ficou preocupado. Aí eu perguntei da minha bagagem, e eles falaram que eu tinha que claim the bag. Eu falei, eu não quero reclamar, eu só quero a bagagem. Na verdade, eu achava que claim era reclamação. Bom, 2 horas depois, só estava a minha mala, óbvio. Todo mundo pegou a mala, porque eu demorei para entender que, para pegar a mala, eles falavam, you must take the subway. E vai na station. Eu falei, quem é que pega metrô para pegar a mala? Isso não existe, né? Bom, lá tinha que pegar metrô. Até eu confiar, eu perguntei para 5 pessoas. Aí eu fui, peguei o metrô, desci na station e fui, peguei minha mala. Bom, não dava para pegar também, tinha que colocar um coin, a moeda. Eu falei, gente, dá para fazer um filme. O que eu quero dizer com isso é, você não tem medo. Eu não tenho problema, eu posso ficar aqui até amanhã, mas que eu vou pegar minha mala e vou chegar no curso, eu vou chegar. Bom, então, só para responder para você de que isto é você setar seus objetivos e ter determinação para poder, de fato, ter a sede de aprendizado e depois entregar isso dentro como resultados. Quem mais? Oi, tudo bem? Primeiramente, parabéns pela palestra, né? Muito boa. Fala o seu nome. Arthur, eu queria perguntar para você, na sua opinião, qual que é o maior desafio do ESG na UPS? Na UPS? Na UPS. O pessoal, inclusive, fala USP. Ai, da USP. O maior desafio, eu diria para você, Arthur, inclusive, seu nome é maravilhoso, se eu tivesse filho, chamaria Arthur, mas meu sobrinho chama, que eu coloquei todos os nomes dos meus sobrinhos, os nomes dos filhos que eu ia colocar. Eu diria para você que dentro da questão da sustentabilidade da frota, porque é muito complexo você transformar uma frota global, seja do transporte de entregas, como aérea, como marítimo, em produtos que vai estar com menos, obviamente, menos carbono. Para você ter uma ideia, a UPS criou um third flag nos aviões, bem pequenininho, como se fosse um rabinho de um tubarão, e colocou nos aviões. Simplesmente em colocar isso em todos os aviões reduziu, porque, na verdade, dentro de uma estrutura muito grande, o que importa é quanto isso somado faz a diferença. Reduziu gigantescamente a utilização de combustível. Então, naturalmente, isso vai reduzindo. Então, o maior desafio é justamente cumprir com todas aquelas atividades de transformar a sua frota em híbrido, elétricos, alternativos. Já está se falando em carros autônomos, inclusive já está fazendo teste no Arizona, nos Estados Unidos. Mas o ponto mais importante de tudo isso é de que existe um compromisso e de que é compartilhado, de que cada operação tenha que fazer a sua parte para acelerar esta conquista de redução de carbono, neutralizar, na verdade, o carbono, o dióxido de carbono de toda a nossa frota, de toda a nossa estrutura. Esse é o mais complexo, porque os outros, entre facilities, entre ajudar a comunidade, isso é muito mais fácil de poder conquistar. Mais alguma pergunta? Tem aqui depois lá atrás. Que legal, eles perguntam. Administração, vocês são de administração, né? Ai, que legal. Bom dia, meu nome é Leonardo. Primeiramente, agradecer o seu tempo e queria perguntar se, relacionado ao hub de vocês em Louisville, se algum dos serviços, os principais, se eles são terceirizados, como, por exemplo, da área mais da aviação mesmo, de pilotos, essas coisas, vocês terceirizam algum serviço, e se caso terceiriza, se a terceirização, ela, de certa forma, atrapalha no ESG? Excelente pergunta. Não, pilotos não são terceirizados. Os pilotos da UPS são pilotos da UPS, porém, eles são totalmente regulados pelo FAA, que é, inclusive, o sindicato mais complexo no mundo que a UPS lida. São 2 grandes sindicatos. Primeiro do piloto e depois dos motoristas dentro dos Estados Unidos, que é o Teamster.
que é o segundo maior sindicato de negociações dentro dos Estados Unidos. Mas a gente terceiriza muitas outras atividades dentro do warehouse da UPS, como, por exemplo, no peak season, no final do ano, quando você fala 17 milhões, é no dia regular. Peak season, isso cresce, assim, milhões de pacotes. Então, terceiriza muitas pessoas para trabalharem temporariamente, não é nem terceirizar, temporariamente nessas relações. A UPS tem terceirizado, Leonardo, muitas atividades já, globalmente falando, com parcerias globais, porque a gente entende de que quanto mais você cuide do core business do seu negócio, você chega mais rápido no resultado. E aquilo no qual são processual ou são administrativos possa ser administrados e executados por outras áreas que também fazem o seu expertise. Então, é muito importante você saber quais são as áreas que você pode estar terceirizando. A UPS tem vários modelos de negócios no mundo, a gente chama de asset light, que são até parceiros nos quais tem células exclusivas para poder operar somente o PS uniformizado, Brown, carro Brown, com DIAD, que é todo o aparato para fazer a entrega. Ou seja, tudo que antes, na verdade, eles tinham paura de dizer o old fashion management people, agora não, agora estamos abertas para diferentes ideias, diferentes modelos, e lá no WorldPort os pilotos eles não são terceirizados porque demanda de treinamentos e responsabilidades que a UPS assina com o F. Vocês sabem como é que é quando tem um problema, um desastre aéreo. Inclusive, mecânicos não são terceirizados, mecânicos são mecânicos UPS. O gateway air ramp, que na rampa não pode ser terceirizado, tem que ser UPS. Por quê? Porque o TSA, que faz as auditorias nos aeroportos, ele vai chegar, se ele encontrar 0,01% de problema, ele fecha essa operação. Então, o risco da atividade é gigantesco para você delegar, não delegar, mas terceirizar. Então, terceirizamos muitas coisas, mas outras coisas não, dependendo da sua criticidade. Pessoal, só mais uma pergunta, que nós estamos com o tempo aqui meio que corrido. Bom dia, meu nome é Gustavo, queria agradecer pelo seu tempo e que foi muito boa a sua palestra. E eu queria perguntar qual foi o maior desafio assim, para você virar líder, ou se foi algo natural por você sempre ter essa vontade de se desenvolver. E a segunda pergunta que eu queria saber é qual o maior desafio de uma operação. Então, você deu o exemplo da operação das vacinas, então eu queria saber qual que é o desafio, porque acho que é muita gente envolvida e acho que você tem que garantir que tudo vai acontecer da melhor forma possível. E qual que é o maior desafio disso para você? Excelente pergunta. Excelente pergunta. As duas perguntas. A primeira, na verdade, como eu disse para vocês, cheguei a esta posição, não necessariamente eu estava planejando, a minha carreira estava planejada, que eu desenhei para ser gerente de recursos humanos e jurídico, adorava pessoas, mas depois eu identifiquei, sem querer, que eu tinha habilidades para analíticas. Eu gostava de trabalhar com pessoas, eu trabalhava com recursos humanos e jurídicos, mas eu sempre estava tentando entender qual era a contribuição e qual era a porcentagem. Daí eu vi que eu era muito analítica. Eu fazia perguntas relacionadas a o que isto realmente vai contribuir, não vai contribuir. Então, isso trouxe, na verdade, esta oportunidade. E outro ponto que eu fazia dentro do recursos humanos e jurídico é de que, como é uma empresa de pessoas, eu exigia que ninguém podia fazer absolutamente nada sem falar comigo, porque eu era a chefe das pessoas. Aí eu acabei aprendendo de tudo, porque na hora que eles tinham que fazer algo, algum projeto, algum remanejamento, alguma contratação em massa, eles tinham que discutir comigo o projeto. E eu acabei aprendendo e entrando. E depois eu até montei, como recursos humanos e jurídico, programas de como que pudesse se preparar para maiores projetos. Como é que você pode ter os seus colaboradores preparados ou capacitados com que tipo de expertise para poder acelerar naqueles projetos. Então, isso me trouxe essa habilidade. E, naturalmente, quando eles identificaram, eles me convidaram para participar do processo seletivo. Eu participei de processo seletivo de todas as headhunters que me convidavam, só para eu saber como é que eles faziam. Então, eu sou uma pessoa muito curiosa, para poder copiar, aprender e trazer dentro de onde eu estava.
Se ele soubesse disso, ele não teria me convidado. Até hoje eles falam, você ainda é ativo da UPS? Sou. Não tem problema, senta, toma café, a gente conversa, bate papo. Então, eu cheguei nisso, na verdade, justamente porque, para mim, eu acho que, independente da função que você tem, da atividade que você executa, ela tem que contribuir para o crescimento do negócio, para a manutenção do seu cliente, para melhor. Não importa. Você tem que ser parte do todo. E isso me trouxe, basicamente, para esta oportunidade de eles me enxergarem como liderar o business como um todo. O maior desafio na operação, na minha opinião, é, primeiramente, a logística ela nunca é igual. Você sabe que a logística, vocês são de administração, mas a engenharia ela prepara MOP, SOP, plano de contingência A, B, C, D, tudo que você possa imaginar. É insuportável. Está tudo bonitinho. Porém, quando acontece uma crise, todos aqueles planos não foram suficientes para aquela crise. Porque todas as crises elas são desenhadas, a gente faz os testes, os drill, né? Ah, vamos supor que vai ter fogo. Vocês não fazem de bombeiro? Né? Daí sai todo mundo. Parabéns. Quando acontece o fogo mesmo? Alguém aqui já passou? Eu não passei. Porque quando acontece o fogo, a gente não conseguiu prever 100% de tudo que na prática vai acontecer. E na operação é assim. Por exemplo, nevar em Buenos Aires ela neva, depois de 40 anos e o avião não conseguir sair. Você impacta todo o fluxo aéreo porque o avião ficou em Buenos Aires. Aí você tem que parar tudo, não importa se é sábado, domingo, e poder remanejar a sua operação porque o avião está em Buenos Aires e não virá para o Brasil. Primeiro ponto. Greve dos caminhoneiros. Como é que eu vou entregar alguma coisa se está 100% tudo parado? Eu estava na Itália de férias, tive que voltar para o Brasil. Por quê? Porque é muito complexo você administrar crises desta maneira. A pandemia, na verdade, você nem imagina, porque você tem uma metodologia operacional, a UPS, que é tudo customizado, otimizado. É tudo DD10. Quem conhece o conceito DD10 da engenharia? O espaço que cada pessoa tem. Por quê? Porque mais pessoas, mais espaço. Eles querem maximizar. E, na pandemia, disseram que tinha que ter 20 não sei o quê de distância. A gente teve que criar distanciamento. Teve que fechar um banheiro para usar. Um sim, o outro não. Um do vestiário, o outro não. Você imagina como que foi a cabeça. Você colocar 1000 pessoas de home office em casa para trabalhar com um sistema que é 100% criptonizado, que você não consegue simplesmente colocar em casa de um minuto para outro. Em uma semana, o IT da UPS conseguiu. Então, existiu vários momentos complexos, mas o mais complexo é quando sai da operação regular para qualquer tipo de crise. Bom, pessoal, acho que daria para passar aqui a manhã inteira falando. Eu gostaria de agradecer aí mais uma vez, Nadir, vir repartir toda essa sua experiência. Agradecer também a presença de todos aqui que vieram prestigiar. A empresa Júnior, né, que está por trás aí de toda a organização, que entrou em contato com vocês. E dou como encerrada, então, a palestra de hoje. Muito obrigado. Obrigada a todos pela oportunidade.